E aí, moçada, educação cristã, nós vamos falar do capítulo 7 e capítulo 8, fazer a revisão para a nossa última avaliação. Top! Eu começo o capítulo 7 falando de Deus. Pensar em Deus é o capítulo 7, essa revisão, quinto, sexto e sétimo ano. Bacana? Estamos juntos. Deixa eu ler para você aqui na palavra, deixei separado. Salmo 91 começa falando assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Repito, Ele é o meu Deus. Então, a busca aqui por essa definição de Deus, e o autor, Alain Brizotti, repito, excelente livro, leia de novo, releia, indique para os seus amigos. Começa falando no capítulo 7 dessa definição de Deus. Bora lá? O ser humano, para o autor, ele tem uma busca universal. Dentro de você há um vazio, uma necessidade de encontrar algo. E ele questiona o que seria esse algo. O ser humano, então, é carente de um contato com o eterno. Nós somos eternos, criados por um Deus eterno, e temos necessidade de encontrar com esse eterno. Quando a gente não encontra o eterno, vamos ficar sempre carentes, né? Ele caminha naquela tese de Santo Agostinho. Santo Agostinho falava isso: dentro de você existe um vazio muito grande, e esse vazio, muitas vezes, ele é tentado ser preenchido por prazeres, riquezas, bens materiais, prazeres nessa vida carnal, e toda vez que você faz isso, é um contrassenso. Você tem necessidade de Deus, mas busca um encontro com algo material, e isso te frustra, isso te deixa você angustiado. Collins, um autor norte-americano, fala que o eterno não pode ser compreendido pelo temporal. Então preste atenção, por mais que você se esforce, por mais que você tenha uma mentalidade avançada, você jamais vai compreender, você jamais vai definir Deus, você jamais vai chegar ao esgotamento dessa definição. Nem a teologia, nem as nossas doutrinas, nem a nossa igreja, ninguém pode definir Deus, e ninguém pode colocar Deus dentro de um campo de força, porque a definição sempre limita Deus. Se Deus não fizer aquilo que o grupo doutrinário da sua igreja ou da minha crença crê, nós achamos que não é possível, que não é Deus, e que Deus não vai agir de tal ou de maneira que não esteja dentro daquele grupinho teológico nosso, aquela teologia nossa, ou dentro da nossa visão de Deus. E Deus é muito maior do que a nossa visão, então Deus não tem compromisso com a nossa visão. Ele pode fazer coisas totalmente diferentes daquilo que está escrito nos manuais de teologia, que nós chamamos de teologia sistemática, aquele grupo que define as ações, a mentalidade, a ação do Deus eterno. É muita pretensão nossa, né? Definir Deus e colocar as suas ações, tá? Então, primeira coisa, então, Deus não está limitado dentro do seu grupo doutrinário. O autor define Deus como Pai, né? O próprio Jesus disse, né, naquela tradução bacana, Abba Pai, Deus querido, papaizinho querido. Então Jesus já começou a definir Deus de forma totalmente diferente dos manuais de teologia. O judeu tinha toda uma formalidade para falar o nome de Deus. Jesus chegou e falou: não tem nada disso, o nome dele é papaizinho querido, ele é meu pai, e pai, a gente entra na casa dele com tranquilidade. Na casa do meu pai eu entro, abro a geladeira, tomo o suco que está lá dentro e deito no sofá, jogo o chinelo no chão e vida que segue. É o meu pai, eu estou na casa do pai, não tenho constrangimento. Na casa de um desconhecido, jamais vou abrir a geladeira, jamais vou deitar no sofá, jamais vou jogar o chinelo, porque não tenho intimidade, não tenho amizade, não tenho respeito, não é o meu pai, não é meu protetor. Segundo aspecto, ele vai chamar Deus de Pai perfeito, Pai protetor, né? Agora, aqui um outro equívoco: ele é protetor, mas isso não implica em desmando, ou seja, o que é isso, professor? Ele é meu protetor, ele é perfeito e por isso ele disciplina. Deus é justo, então você precisa entender que não há uma bagunça em Deus. Os seres humanos são meio bagunçados. Às vezes você ama tanto uma pessoa que não tem coragem de disciplinar. Deus ama a gente, Deus nos ama e, se for necessário, ele nos disciplina. Então, lembra daquela clássica oração de Jesus, quando ele fala:
Pai Nosso. Então aí esse Deus também, queria deixar outra coisa clara para você, além dele ser pessoal, ser seu Deus, ser o meu Deus, ele não tem compromisso só com você, ele tem o universo todo, ele é Deus de um universo todo, ele é Pai de um universo todo. Deus, ele termina falando que Deus é amor, a terceira dimensão, e esse Deus amor, ele cita o Evangelho de João, né, as cartas de João, que fala que quem ama a Deus e não ama o próximo, não ama a Deus, ou quem não ama de forma nenhuma, não também conhece a Deus. Então Deus é amor e para ser conhecido, ele precisa ser expresso na vida das pessoas. Eu queria deixar clara essa tese dele. Olhe as pessoas com os olhos de Deus, não com o seu olhar. O seu olhar é cruel, é injusto, é impiedoso. Olhe as pessoas com amor e olhe as pessoas na ótica de Deus. Talvez essa é a grande sacada desse livro. Você aprender a olhar as pessoas na ótica, na misericórdia, na compaixão de Deus. E termina essa primeira parte do capítulo 7 falando daquela reflexão muito dura, que é: não tem ilusões sobre o nome de Deus, ou sobre o Deus eterno. Por quê? Primeiro, a ilusão que nós temos, falsa bondade. Que falsa bondade? Ele é tão bonzinho, ele é tão misericordioso que jamais vai fazer algo contra a minha vontade. Deus tem mais o universo todo para medir, as consequências da sua ação não podem ser maiores, o amor dele pode ser maior por você do que o do universo todo. Então, falsa bondade, a sua vontade pode ser contrariada, porque a vontade de Deus, primeiro que a vontade de Deus é maior, a vontade de Deus é perfeita e a sua é imperfeita. Então, entre a sua vontade e a vontade dele, vai sempre optar pela vontade dele, é claro. E a segunda coisa é: Deus é grande, mas ele me deve explicações. Esse é outro conceito errado. Deus não te deve explicação nenhuma. Então preste atenção, não leva a mal não, mas Deus é que deve cobrar de você explicações, certo? Você que deve a ele. Não vem que esse papai, ele é meu Deus, então deixa comigo. Capítulo 8, para fechar essa reflexão, ele vai falar da arena. A arena era o campo de batalha. E a vida aqui é tão especial, segundo o autor, porque a vida termina. Se a vida não tivesse fim, seria algo entediante, né? Aqui, com essas imperfeições, com essas lutas todas. Então Deus quer te levar assim para uma vida que não termina, mas uma vida eterna e perfeita. Aqui o ciclo termina, né? Aqui o ciclo acaba, segundo nós entendemos. Bacana. Trabalho, bens e prazer é o ciclo da vida, né? O ciclo da vida. Você percebeu que nem só trabalhando, não só tendo bens e não só tendo prazer, a gente encontra o sentido da vida. Há sempre algo mais. Há um ditado popular que o autor usa aqui, eu gosto do ditado popular: caixão não tem gavetas e nem Wi-Fi, ou seja, nada dessa vida, nem um condomínio, nem um carro, nem um luxo, nem uma viagem à Disney podem ser levadas para outra vida. Vamos terminar essa reflexão e eu queria colocar então, dizer nisso, a arena tem 3 grandes dimensões, a luta tem 3 grandes dimensões. Número 1, o tempo. A vida acaba, então aproveite bem seu tempo. Nós estamos terminando o ano, começamos o ano e estamos terminando o ano, ou seja, e a pergunta é, então teve a dimensão da arena, né, a luta no tempo, depois das oportunidades. Nesse ano que passou, nesse ano que terminou, você aproveitou as suas oportunidades? Essa é a segunda reflexão. Temos um tempo e depois do tempo nós temos a oportunidade. E a terceira delas é a gratidão, não é? A gratidão. Depois que você teve o tempo, Deus te deu a oportunidade, tempo, a pergunta é: você foi grato pela sua vida? Você foi grato pela sua família? Você foi grato pela sua igreja, pela sua escola? Você foi grato por aquilo que Deus te ofereceu, pela sua inteligência, pela sua capacidade de pensar? Então essa é a última reflexão. Ele cita um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, e um texto fantástico, que fala assim, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para conosco. Repito, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Cristo Jesus, ou de Deus em Cristo Jesus para conosco. Preste atenção. Agradecer a Deus nos dias fáceis da vida é tranquilo. O duro é agradecer a Deus nos dias complexos da vida, nos dias das faltas, no dia das doenças,
doenças, no dia das angústias, no dia das tribulações. Então, queria deixar aqui o último recado. Esse recado é fantástico. Olha, em tudo, seja grato a Deus. Em tudo, confie que Deus está no controle. E se Ele está no controle, Ele sabe o que faz. Foi um grande prazer estar com você. Eu sou grato a Deus pelo tempo, pela oportunidade. E sou grato por ter conhecido vocês. Um grande abraço. Estamos juntos para a honra e glória daquele que é o nosso Senhor. Vamos usar o nosso tempo, vamos aproveitar nossas habilidades e vamos cuidar bem do dom de Deus. Nessa arena doida aqui, nessa luta doida dessa vida aqui, vamos agradá-lo para quando sim chegar no céu, viver sem lutas e sem angústias. Forte abraço, fique em paz. Lembrando de tudo isso, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco.